Saúde os irmãos, com a paz do Senhor, amém. Louvado seja Deus por a oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma manhã aqui dando continuidade, ao estudo, a série de estudos que nós começamos na semana passada sobre a teologia da aliança. E hoje gostaria de compartilhar com os irmãos algumas ideias que estão presentes no capítulo 2 do livro. Como o pastor bem mencionou, é um desafio porque é um assunto relativamente novo para todos nós, aqui na igreja. A gente vê esse tema mais de uma forma muito esporádica, assistemática, ou seja, esse é o momento que a gente está separando na EBD para organizar melhor as ideias, sistematizar e aprender um pouco sobre aquilo que nós temos nesse percurso aí. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a partir desse domingo o pastor assume sozinho. Eu abandono o barco, misericórdia. Mas é um assunto muito interessante, muito instigante e que abre os nossos olhos para a forma de compreender a Escritura, o próprio modo de relacionamento de Deus com o povo na história, E isso é muito interessante. Então, irmãos, eu gostaria de ler um texto antes, um texto que fica como um texto base no livro de... Vamos abrir em Êxodo, o capítulo 20. Eu quero ler o texto que é bastante conhecido dos irmãos, que é o texto sobre os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, vamos ler do verso 1 até o verso 17. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso número 17. Diz assim a palavra de Deus. Localizaram o texto? Bem, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras. 2 pontos, vem a fala de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Que Deus aplique essa porção lida. Podeis sentar. Irmãos, nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre o tema a aliança da Escritura. E por que o tema aliança da Escritura? Porque para a gente entender a aliança da Escritura, a gente vai fazer um breve percurso, uma breve viagem rápida pela ideia de aliança, de acordo, de pacto que existia já na terra. Porque às vezes a gente pode pensar, de onde vem essa linguagem com essa organização, com essa estrutura pactual, Essa linguagem que nós lemos agora, uma linguagem, um texto que nós lemos agora, cheio de ordenanças, cheio de algumas orientações que são dadas aqui. De onde vem essa linguagem? Então, o objetivo nosso aqui, vou pedir para os meninos, aí, um dos meninos a assumir o comando do PowerPoint, para os irmãos irem acompanhando aqui a exposição. Objetivos.
Então, o objetivo primeiro nosso aqui, o que é que a gente tem que aprender na aula de hoje? Primeiro, conhecer o pano de fundo do conceito da aliança, do conceito bíblico de aliança. Porque a gente está estudando aliança na Escritura, né? E de onde é que vem esse termo? De onde é que vem essa ideia de aliança? De onde é que a gente está tirando isso? Qual é o pano de fundo, digamos, qual é o contexto de onde sai, onde temos essa ideia de aliança? Segundo objetivo, compreender o significado bíblico de aliança como forma de relacionamento de Deus com o seu povo na Escritura Sagrada. Então, essa é basicamente a ideia. Nós vamos apenas nos deter hoje, segundo a proposta do capítulo, a entender isso. E é muito interessante quando a gente vai mergulhar um pouco na história de como a gente vê, de onde vem esse conceito de aliança, porque Deus já se fundamenta, já se baseia em algo que já existia aqui. Ou seja, Ele não está pensando numa ideia de aliança, de pacto, alguma coisa que é antes da fundação do mundo, na ideia do conceito de aliança, mas Ele se baseia em uma forma de relacionamento que já existia aqui entre os povos no Oriente muito antigo, há muitos e muitos e muitos tempo atrás, tá certo? Então, a ideia que a gente vai ver é essa. Mas antes eu gostaria de trazer uma imagem, localizando antes da gente entrar propriamente na lição. Vocês têm aí uma imagem, uma gravura de uma guerra, né? Pode passar a imagem, né? Está um pouquinho assim meio clara, mas dá para entender aí os irmãos, as figuras de antigamente, né, daquela época, uma representação de uma guerra, de uma batalha, de um enfrentamento entre o rei Ramsés II, atacando um povo chamado os hititas, uma região chamada Dapur. Então, vocês estão vendo aqui na imagem, né, ele sobre um arco, a flecha, o cavaleiro, né? E aqui uma representação da guerra. E por que eu estou trazendo essa imagem? Porque a gente está falando aqui, está começando a ideia de tratar de acordo, de aliança. E para falar de aliança, a gente vai remeter a uma ideia de tratado, não é? E aí a ideia de tratado como sendo um acordo, tratado de paz. Até hoje a gente tem no mundo de hoje essa ideia de tratado, de acordo, né? Muitas vezes dois países estão em guerra, estão em luta, estão em batalha, e de repente eles resolvem cessar fogo, né? De repente eles entram em acordo ali por meio de um documento, de algo que ponha fim àquele conflito. Então, essa é a ideia do tratado, né? Então, o tratado é muito antigo, né? Inclusive, pastor, na pesquisa que eu estava vendo aqui, fazendo outra pesquisa, né, o pessoal que estuda direito internacional, né, vai lá para as civilizações antigas, realmente lá para os primórdios, e veja como isso já existe desde antigamente, né, essa ideia de tratado, de acordo, de paz. Pode passar, Vinícius. Bom, o tratado, na verdade, eu trouxe uma imagem aqui do rei Ramsés, é uma batalha muito conhecida, né, entre ele e os hititas, e aqui, depois dessa batalha, houve um acordo entre esses dois povos, os egípcios e os hititas, chamado Tratado de Cádiz, ou Tratado de Cadex. E o que era esse tratado? O que era esse documento? Esse tratado ele foi um tratado de paz que foi celebrado entre esses dois reis, né, o faraó Ramsés II e o rei hitita, que eram os dois povos que estavam em luta, que estavam em conflito, e esse documento, esse tratado marcou o fim, digamos assim, desse conflito que existia. O objetivo desse documento era trazer paz, era um cessar-fogo, ou seja, o acordo tinha como objetivo estabelecer ali uma relação pacífica entre aqueles dois povos, né? E é isso lá, a gente está falando de povos do Antigo Oriente, chamado do Oriente Próximo, como eles trazem aqui, então há muito tempo atrás. Então é só para os irmãos terem uma ideia de onde vem, quando a gente abre a Escritura e quando a gente lê um texto, não só esse, há vários textos da Escritura que a gente vai ver ao longo do curso, que tem essa linguagem, uma linguagem muito, a gente vai estudar um pouquinho hoje, qual é a estrutura e a organização dessa linguagem, uma linguagem mais de pacto, uma linguagem de aliança, uma linguagem parecida com a linguagem de um tratado, né? Então aqui uma imagem, pode passar, Vinícius, de uma versão desse tratado, desse acordo, né? Está carregando, né? Tá, infelizmente, irmãos. Bom, mas aí é uma imagem de uma tábua de pedra, né? Hoje a gente tem papel, tem computador, a gente pode registrar as coisas que a gente quer, onde a gente quiser, e guardar onde a gente quiser. Mas naquela época, né, civilização muito antiga, os escritos, né, tudo era registrado aqui nessas tábuas de pedra. Então tem aqui uma peça que não dá para mostrar, mas é uma pedra onde existia esse acordo entre os egípcios e os hititas, cessando o fogo, digamos assim, cessando aquela guerra. Essa pedra, inclusive, irmãos, está até hoje exposta no Museu Arqueológico de Istambul, na Turquia, que corresponde exatamente ao local onde aconteceu lá
esses conflitos. Então, é apenas para contextualizar. Bom, só para trazer algumas curiosidades, para a gente daqui a pouco entender um pouco melhor a questão da aliança, do conceito de aliança e tudo mais, da linguagem que inclusive é usada na aliança. Esse texto que eu acabei de mencionar agora, esse acordo entre os egípcios e entre os hititas, entre esses dois povos, ele trazia alguns termos, trazia algumas ideias. Está ali já. Algumas ideias. Pode passar por adiante, Vinícius, pode ir adiante. Então, ele tinha algumas ideias. Então, o que é que estava no pacto, naquele tratado? Quais eram as ideias que estavam ali? Primeiro, havia uma renúncia, né? Ambos os países estavam renunciando à mútua agressão, ou seja, um tinha combinado com o outro de nenhum mais maltratar o outro, ofender, atacar o outro país. Ou seja, ali havia um acordo de paz, né? Ou seja, um país não ia atacar o outro, eles iriam viver em fraternidade. Existia ali também, no termo, naquela ideia, uma ideia de defesa, ou seja, um país iria proteger o outro, né? Iria usar o seu próprio exército, por exemplo, os egípcios, e poderiam usar o seu próprio exército para proteger os hititas, e assim por diante. Os hititas também poderiam fazer a mesma coisa, caso se sentissem que havia uma ameaça aí de países, de outros povos querendo atacar. Então, ali havia uma aliança de defesa entre os dois países também. Tá? Então, havia nesses textos, irmãos, nesse tratado, essa ideia de mútua proteção, de fraternidade, de cessar fogo, de uma ideia de paz. Tá? Então, apenas aí para a gente situar um pouco. Pode passar adiante, Vinícius? Pode passar. A gente já falou sobre isso aí. A gente vai começar, então, vendo agora, bom, esse pano de fundo, então, um pano de fundo secular para a gente entender esse conceito de aliança na Bíblia. Bom, há algumas ideias que o autor que a gente está estudando vai trazer, que eu acho muito interessante colocar já de início para a gente compreender, irmãos. Primeiro, ele vai dizer que o tema da aliança não é uma doutrina central. Tá? Ou seja, a aliança, a ideia da aliança não é uma doutrina central, mas é um terreno importante, é um terreno rico para a gente compreender a própria Escritura de Deus, a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, para a gente entender como a Escritura está organizada, né? Para a gente entender como é que se deu mesmo até a questão da própria revelação, de como Deus vai se relacionando com o homem. Né? Mas... salvação. É muito interessante. Exatamente, porque, inclusive, aquilo que a gente estava colocando no domingo passado, conversando aqui nos bastidores, sobre essas formas de compreensão do modo de revelação de Deus na história, da atuação do próprio Deus na história, como o dispensacionalismo, né, que é uma outra corrente, é uma outra vertente, bem mais nova, acho que do século XIX, se eu não me engano, por ali, bem mais recente do que a própria teologia da aliança, a teologia reformada. Né? Então, isso é importante porque isso acaba sendo para nós uma chave de leitura mesmo, como a gente chama. É uma forma da gente compreender a Escritura como um todo, né, irmãos? Vendo a Escritura como essa arquitetônica, como foi falado na aula anterior, esse conjunto. Convergem. Cristo, é verdade. Uhum.
É verdade. Aqui toda a Escritura, na verdade, é a própria história da redenção, né? A história da salvação que culmina em Cristo Jesus. Passa adiante, Henrique. Vinícius. Bom, o que o autor vai trazer também é que o tratado internacional, esse tratado que a gente acabou de mencionar, por exemplo, entre os povos antigos, né, que existia, esse acordo que existia entre os povos, por exemplo, entre os egípcios e os hititas, acaba sendo um modelo, a forma como Deus usa para se relacionar com o seu próprio povo, o povo de Israel. Então, acaba sendo que um modelo ele se baseia e se fundamenta. Adiante. E aí, irmãos, o que a gente precisa entender, uma ideia central, para a gente aprender e entender hoje essa questão do conceito da aliança, é sobre a forma como os povos antigos, povos do Oriente, chamado aqui de Oriente Próximo, os irmãos vão tentando se acostumar com essa nomenclatura, né, que era o Oriente, assim como a gente está aqui no Ocidente, né, o Brasil, hoje nós vivemos no outro lado chamado Ocidente, e tem aqueles países que faziam parte do Oriente, como a gente ainda tem hoje aqueles países do Oriente, Oriente Médio, enfim, é a mesma ideia, certo? E como é que era essa forma, essa relação que existia entre eles, entre aqueles povos, em termos de aliança? Como era essa aliança estabelecida entre esses povos? E aí a gente vai para uma linguagem também que existia na época, que era uma relação entre suzeranos e vassalos, ou de suzerania e vassalagem. Quem lembra das aulas de história vai lembrar de um capítulo chamado feudalismo, né? Inclusive essa ideia do suzerano, do vassalo vai estar muito presente lá. Eu vou tentar resumir mais ou menos essa ideia de relação que existia entre esses povos, de suzerania e de vassalagem, ou entre o suzerano e o vassalo. Eu acho que o próprio nome já dá uma ideia para a gente. Suzerano até lembra um pouco a ideia de soberano, alguém que tem poder, né? E vassalo vai lembrar um pouquinho a alguém que está numa condição de servo, que deve obediência a alguém. Então, irmãos, em termos gerais, essa relação entre suzerano e vassalo era uma relação que existia naquela época, por exemplo, em torno do império. Você tinha um império, né? Existia o imperador, enfim, aquele que mandava, que comandava tudo, e ao redor do império existiam vários vilarejos, várias vilas, vários povoados. E o que é que acontecia? Aqueles povoados, aqueles vilarejos, eram povos suscetíveis a ataques, eram povos que estavam ali desprotegidos, estavam à mercê de qualquer outro povo mais poderoso, qualquer exército de outro país que chegasse ali de repente, pudesse atacar, pudesse dominar, pudesse fazer todo o estrago. Então, o que é que existia aí? Esses povos que habitavam em redor, em torno desse império, né, entraram num acordo, né? Na verdade, quem propõe o acordo, na verdade, é o suzerano, é o imperador, é aquele que está naquela posição lá, de comandante daquele império. Então, essa pessoa que estava investida dessa autoridade, o imperador, propunha, digamos assim, um acordo, né? Ele oferecia proteção, digamos assim, a esses povos, a esses vilarejos que estavam ali ao redor, em linhas gerais é isso, e em contrapartida aquele povo ali devia ao imperador obediência, né? Uma certa relação, era esse tipo de relação que permeava a relação entre esses povos ali. E a gente precisa entender isso porque quando a gente vai para a Escritura depois ver a questão da aliança, a gente vai ter alguns aspectos dessa relação entre suzerano e vassalo que vão se refletir também na forma como a gente entende a aliança. Por exemplo, um dos aspectos importantes aqui é que quem propõe a aliança não é o vassalo, ele não está em condições de chegar e propor alguma coisa. É o suzerano, é o imperador, né, o rei daquela época. Inclusive, nesses povoados e vilarejos existiam até líderes, digamos assim, que assumiam esse lugar mesmo de rei ou de líder daquele povo, daquele vilarejo. Mas ele estava subordinado a esse imperador maior, a essa autoridade maior. Então, era essa relação que existia. Existia uma relação ali em que um se beneficiava, claro, da proteção, né? Aqueles povos se beneficiavam da proteção que aquele suzerano poderia oferecer para aquele povo, né? Detalhe, que é muito importante. A gente olha para essa relação a partir dos olhos que a gente tem hoje, desse sistema que nós vivemos politicamente, em que é organizada a nossa sociedade, que é um sistema de democracia, em que você tem as suas liberdades individuais, você tem um Estado aí que te representa, você tem o governo que, de certa forma, representa o povo, e a gente olha lá para trás, para esse sistema de organização, e a gente fica pensando, como isso era complicado, como isso era difícil, como isso era duro. Mas, na verdade, não era bem esse sentimento que existia nessa relação entre o suzerano e o vassalo.
por mais que o suzerano tivesse esse poder, né, sobre os vassalos, havia ali um sentimento, irmãos, de gratidão por parte daqueles povos que obedeciam àquele imperador. Por quê? Porque eles estavam numa condição em que, mediante um acordo, mediante uma aliança que foi estabelecida entre o suzerano e esse vassalo, eles estavam protegidos, eles estavam abrigados, eles tinham o exército do imperador a qualquer momento que eles precisassem, desde, claro, que eles cumprissem também aquele acordo. Por exemplo, se algum rei, algum líder daquele vilarejozinho resolvesse conspirar contra o imperador, ele já estava quebrando ali aquele acordo, ele já estava saindo debaixo desse acordo e, portanto, estava provocando ali a ira e, por consequência, estava provocando ali uma sanção, ou seja, uma punição mediante aquela quebra, aquela ruptura do acordo que eles tinham estabelecido ali. Pois não, irmão? Na verdade, a gente vai chegar lá, essa era a forma de organização, irmão, do céu que existia, né, entre aqueles povos do Oriente, naquela região, e Deus ele vai estabelecer a sua aliança com Israel baseado nesse tipo de acordo que existia também entre os povos. Ou seja, essa questão da aliança não cai do nada, não aparece do nada, mas o próprio Deus, ele se fundamenta, se baseia naquilo que já existia na própria humanidade, esse sistema. Sim. Isso. 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 Toda aliança, na verdade, todo o pacto que a gente pensar, toda forma de pacto, porque existem vários pactos, a gente vai estudar vários aí, pacto Noé, desde Adão, Noé, Moisés, Davi, existem várias alianças, né, ao longo da história. E cada... Sim, é. Mas olha... Não, tá certíssimo, irmã. É porque aqui a gente está, digamos, no bercinho, assim, no comecinho. Não, tá certíssimo, irmã, correto. Pode perguntar. Aí, essa é a ideia mesmo, né, pastor? Da gente perguntar. E o que eu não
a gente vai aprofundando aqui aos poucos. Porque o que é que fica... A gente está vendo aqui mais ou menos o princípio, né? Como é que isso funciona, né? Quando a gente, para poder a gente, quando for para os textos propriamente ditos, né, e começar a estudar a própria Escritura, a gente entender esse funcionamento. Como é que isso... De onde vem essa linguagem pactual, essa linguagem de aliança, essa coisa de estipulações, de ordenanças, de relação de obediência de um para com o outro. Tudo isso já existia, muito antes, inclusive, como ele diz, muito antes da Bíblia já ser escrita, isso já existia. Já havia na forma como Deus já mantinha seu relacionamento com o próprio homem, né? Então, é interessante é claro que a gente vai ver aqui algumas particularidades dessa relação entre o suzerano e o vassalo, quando a gente for realmente pensar na relação Deus com o seu povo, né? E que se mantém. Por exemplo, essa questão da obediência, do suzerano ser aquele que estipula os termos da aliança. É ele quem dita os termos da aliança. O vassalo ele não tem condições, por exemplo, aquele vassalo lá, aquele povo lá que tinha, não tinha condições de chegar diante do rei, do imperador e dizia, eu quero que seja assim, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. Não. O imperador prometia a proteção, o cuidado, né, a segurança, mas ele quem dizia os termos, e o vassalo tinha que obedecer e cumprir ali. O que eu quero dizer... Por obrigação, por obrigação. De alegria. Exatamente. Imagine isso numa relação entre homens, no suzerano e no vassalo, imagine numa relação com Deus, com o nosso Deus, aquele povo, né, que ele escolheu para ser seu povo. É muito interessante, muito bonita essa relação, né? Adiante, Vinícius. Bom, aqui eram apenas algumas ideias sobre, já adiantei, sobre as relações. Sim, existia, claro, né, a semelhança que existe entre a linguagem, né, pactual, a linguagem da aliança, né, na palavra de Deus, na Escritura, havia sim essa semelhança, essa relação com a forma como os pactos existiam antes mesmo no Oriente, no Antigo Oriente, entre aqueles povos. Pode passar adiante. A gente já adiantou um pouquinho, por causa da hora eu vou só adiantar aqui. É aquilo que a gente já comentou, né? Nessa forma de organização que existia entre o suzerano e o vassalo, né? O suzerano nunca fazia juramento, porque era ele quem ditava o tratado, os termos do tratado vinham, eram postos por ele, pelo suzerano. As estipulações e as sanções, ou seja, as estipulações são as ordens, o que o vassalo deveria cumprir, e as sanções são as punições, ou seja, quando o vassalo quebrasse aquela ordem, ele teria que sofrer uma punição, né? Como a gente vai ver também, em vários momentos da Escritura, da Palavra de Deus, quando Deus dá a ordem, a gente sabe o que acontece quando a ordem ela é desobedecida, né? Quando a gente vai olhar aqui a história do povo de Israel, quantas vezes, né, Deus levantou juízo sobre o povo, porque o povo desobedecia, aí Deus trazia uma nação ímpia, muitas vezes, para trazer juízo sobre aquele povo era exilado, sofria, enfim. Por vários momentos na história a gente vê isso acontecendo. As obrigações específicas que eram impostas sobre o vassalo são chamadas de palavras do soberano. O nome já diz, palavra do soberano, ou seja, é aquele que manda, aquele que diz, aquele que dita, na verdade, os termos. E aí a ideia que a gente estava comentando agora há pouco, né? Os tratados não se tratavam apenas de meros contratos, em que um dizia o que era para ser feito e o outro ia lá e cumpria com pesar no coração. Mas não, isso é muito enfatizado, que existia aquela alegria no coração em poder estar
abrigado, né? Imagine nós aqui, por exemplo, né? Vamos pensar que numa comunidade a gente aqui está suscetível de sofrer uma ameaça, um ataque de algum outro, sei lá, de algum outro povo, de algum outro lugar. E de repente a gente encontra algum lugar, alguém aqui, um outro bairro, a mesma cidade, que vai oferecer um apoio, que vai oferecer um suporte, que vai oferecer proteção, livramento para nós. Qual é o sentimento que deveria reinar no nosso coração? O sentimento de alegria, de paz, de tranquilidade, em saber que nós estamos protegidos, em saber que nós temos, caso nós sejamos atacados, nós teremos todo o apoio, todo o suporte para que aquilo não venha a acontecer. Então, era mais ou menos essa ideia que existia. Adiante. Eu trouxe aqui para os irmãos uma parte que eu acho muito interessante, pode passar, Vinícius, que é a estrutura de um tratado. Ou seja, a gente vai olhar para cá, para esse texto, né, para essa... Passou? Tá, pode deixar aí. Então, o tratado, esse acordo que existia, por exemplo, entre os egípcios, eu vou dar um exemplo aqui que é o que a gente está trazendo, entre os hititas, ele tinha uma linguagem, irmãos, ele tinha uma estrutura. E essa estrutura, como a gente disse que o Antigo Testamento, a aliança, o pacto, as alianças que existem no Antigo Testamento, aliás, que existem na Escritura, elas são baseadas e fundamentadas, de certa forma, elas se assemelham muito a esse tratado que já existia na humanidade. Então a gente vai ver que existe uma organização, existe uma estrutura que é seguida. E eu vou ilustrar, inclusive, com o texto dos 10 mandamentos que a gente leu no início. Primeiro, é que o tratado tinha um preâmbulo. Vão tentando... essas palavrinhas que às vezes não são tão, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Preâmbulo é a parte do tratado em que há a identificação da pessoa que fez o tratado. Por exemplo, era muito comum naqueles tratados daquela época começar assim: assim diz o rei, assim diz o imperador. Então, já vinha no cabeçalho, né, uma forma já de dizer quem é que estava, né, estipulando, digamos assim, as normas, enfim, as orientações e tudo. Então, já vinha no próprio início do tratado, do documento. Daí o nome preâmbulo, quer dizer, o começo, o iníciozinho do documento. Se a gente olhar para o texto do Antigo Testamento aqui que a gente leu, os 10 mandamentos, o texto começa no versículo 2 assim, no versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Você já tem aqui um preâmbulo. Há uma semelhança muito grande quando você começa a comparar o texto da Escritura com um tratado que já circulava, que já existia naquela época. Há muitas semelhanças, e é possível fazer essa comparação. O segundo elemento de um tratado, irmãos, é o que ele chama de prólogo histórico. O que é isso? Não se assustem com os palavrões não, tá certo? Vão apenas entendendo a ideia. O preâmbulo é o iniciozinho, a gente já viu, tratado, tem que ter um começo. Depois você tem o prólogo histórico. O que é o prólogo? É a parte do tratado em que é feito um relato dos feitos desse suzerano em benefício desse vassalo. Ou seja, lá no início já do tratado, o suzerano já dizia, né, já justificava as leis, digamos assim, as normas que aquele povo deveria cumprir. Olha, vocês vão cumprir isso aqui porque eu fiz isso aqui, né? Eu providenciei isso. Então, é uma maneira até de trazer à memória os feitos, né, em relação àquele povo. Se a gente olhar para o texto aqui do Êxodo 20, no versículo 1 a gente viu: então falou Deus todas estas palavras, 2 pontos, aí tem: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. De certa forma, a gente já vê o prólogo histórico. Deus aqui já está havendo uma lembrança, né, do que foi feito, né? Tirei do Egito, da casa da servidão. Então, no tratado, o prólogo diz respeito àquilo que havia sido feito e era uma forma até de justificar o que viria depois. Porque eu fiz isso, aí vem agora as leis. Vocês deverão fazer isso aqui, certo? E aí vem, Vinícius, o terceiro elemento do tratado. Vinícius, né? Eu troco os nomes. Que são as estipulações, né? As estipulações, irmãos, são os termos. Quando a gente olha aqui para o Êxodo, a gente tem logo no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, começam aqui os termos da aliança, né, do tratado, digamos assim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor, lembra-te do dia do sábado para santificar, não matarás, não adulterarás. Então vem a relação desses termos, né, que o povo deveria cumprir, o povo deveria obedecer. Aí alguns detalhes sobre essa questão das estipulações.
Os que guardavam as estipulações eram os guardadores da aliança, né? Então, havia lá as determinações, quem guardava, né, estava guardando para si a aliança. Por outro lado, quando se violava, né, quando se quebrava, você tem aí os quebradores da aliança. É uma coisa meio óbvia, mas é só para entender que na relação da aliança existe isso. Existe uma relação em que ou você guarda ou você quebra. Não existe meio termo ali, não. Ou é uma coisa, ou se obedece, ou se cumpre, ou se viola, ou se quebra. De forma alguma. Cristo. Isso é tão forte que eu acho que até mesmo existe, por exemplo, em algumas pessoas que até se convertem, que aceitam o Evangelho, mas que algumas vezes essa questão tá presa ao pacto das obras ainda, né, dos péritos. Por exemplo, eu lembro da adolescência de situações em que as pessoas diziam assim: eu não vou tomar ceia hoje não, porque hoje eu pequei, eu fiz alguma coisa. Né? Então tem uma coisa ainda meio ali forte, né, um resquício muito grande. A aliança das obras, Ele precisa entrar na aliança do segundo Adão, né, que é Cristo Jesus, né? Sair lá do primeiro Adão, lá da queda, enfim. Bom, aí é aquela ideia também que a gente já tinha comentado aqui um pouco sobre essa questão das estipulações, que a gente poderia pensar que era algo que era opressor, algo que causasse um grande, digamos assim, mal-estar, ou digamos, uma grande insatisfação. Não, porque elas não eram arbitrárias, né? Essas estipulações elas não eram arbitrárias, mas o cumprimento de um dever totalmente razoável, porque aquelas pessoas, o vassalo, né, aquele que estava na condição de vassalagem, tinha consciência, né, sabia daquilo que tinha experimentado, das bênçãos, digamos assim, a que estava submetido, ou seja, daquilo que ele já tinha alcançado em relação à segurança, à proteção que o suzerano poderia oferecer a ele. Então, não era com pesar de coração que eles cumpriam isso aí. E uma outra curiosidade acerca das estipulações é que havia testemunhas, né? Era uma coisa específica dos tratados. Agora, deixa eu explicar para os irmãos essa história de que havia testemunhas nesse pacto, nesse tratado, e as testemunhas eram as divindades. É porque aquele mundo ali era um mundo muito politeísta, né? Era um mundo em que as pessoas, os povos, chamados povos pagãos, adoravam a várias divindades, irmãos. Então, adorava Deus de sol, Deus de lua, a mitologia, né? A gente vê
era muito forte. Não existia como a gente tem hoje, ou com Israel, né, uma relação monoteísta, ou seja, um único Deus, né, um relacionamento com um único Deus. Mas aqueles povos se relacionavam com vários deuses. Aí, nesse sentido, quando eles faziam esse pacto, eles invocavam as divindades deles para serem testemunhas desse tratado, desse pacto, né. Aqui, pode passar, Vinícius, uma ilustração aqui, somente um texto que eu já até mencionei, do Êxodo, né? Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, como se fosse uma conclusão. Portanto, né, tendo em vista isso, esse benefício de ter te tirado da servidão, de ter te tirado dessa condição, né, de sofrimento que vocês estavam lá no Egito, em virtude disso, não façam isso, não façam aquilo. Quer dizer, Deus começa aqui a colocar os termos dessa aliança para que aquele povo pudesse ter uma vida. E aí é detalhe que o pastor até estava colocando. A ideia aqui é: façam isto e vivam bem. Quer dizer, era o cuidado de Deus. Não era uma norma aqui, uma prescrição apenas para oprimir, mas era justamente Deus, o cuidado de Deus, né, as orientações, as ordenanças, no sentido daquele povo pudesse ter vida, pudesse ter ali uma vida abundante com Deus. O quarto termo de um tratado é a parte das sanções, das punições. São as consequências do não cumprimento do tratado. Então, rompeu o tratado, vem a punição, vem a consequência. Naquela época lá, daqueles povos, quem desobedecia o tratado era exilado. Assim, automaticamente a família, tudo que aquele povo tinha ali, saía daquele entorno do império, era expulso dali para serem exilados e ficarem vagando aí pelo mundo sem estar naquele lugar, né? E outra coisa também é que as sanções ou as punições, elas vinham, e aí vocês vejam a semelhança que a Escritura tem com esses tratados, é que elas vinham sempre em formas de bênçãos e de maldições, né? Então, a bênção para quem estava ali no cumprimento, né, na obediência do tratado, e a maldição para quem estava rompendo, quebrando o acordo, quebrando a aliança. E mais ou menos são os termos também que nós temos em termos da Escritura, né? Se obedecer ao Senhor, a gente já sabe quais são as bênçãos que estão sobre o povo. No entanto, quando o povo desobedecia, a gente via aqui na história como as maldições, aquilo que vinha sobre o povo também. E o último elemento é que, ao terminar o tratado, que era feito em tábuas de pedra, já imaginaram isso? Nas tabuinhas de pedra, aquelas tábuas eram guardadas nos templos sagrados daqueles povos. Então, por exemplo, no caso dos egípcios e dos hititas, os egípcios levavam a pedra lá para é uma cópia do contrato, para o templo deles, até porque os deuses eram testemunhas. Os deuses deles, eles criam assim, dessa forma, né? Uma forma equivocada. Enfim, eles levavam as pedras, cada um levava para os seus templos para guardar, e aquilo lá, irmãos, era lido publicamente de forma periódica. Para quê? Para lembrar, para trazer à memória os termos dessa aliança, desse acordo, desse pacto, para que as pessoas, inclusive as gerações mais novas, pudessem estar sempre ali com aquilo na mente, né, e não pudessem quebrar essa aliança. Quer dizer, da Arca da Aliança. É verdade. É verdade.
Daí as orientações já em Deuteronômio, que ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, né, é o único Senhor. Aí diz: essas palavras que eu te ordeno no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. É justamente essa orientação para o ensino, para que, né, mantenha. Da aliança. Isso. Porque educar dá trabalho, né? É muito trabalho. E é tempo integral. A gente, às vezes, o problema é esse, que a igreja muitas vezes relega, digamos, a educação cristã do filho à igreja. Então, você vai ter que ir para a igreja hoje, porque hoje é doutrina, porque tem EBD. E olha, se tivesse isso, né? Que às vezes nem tem, né? Mas se tivesse, já teria ali o contato 2 ou 3 vezes por semana já para ouvir. Mas é integral, como o texto de Deuteronômio diz. Tu as inculcarás aos teus filhos, ele dá aqui os termos em que isso deve ser feito, né? Como é que tem que ser feito. Bom, irmãos, então só para finalizar essa estrutura do tratado, como é que ela é feita, né? Então, por fim, né, nessa estrutura toda do tratado, havia uma realização de uma cerimônia pública, tipo uma festa, e existiam rituais para selar aquilo ali, para que aquilo começasse a fazer efeito e passasse a vigorar, né? Então, essa era a ideia do pacto, do tratado. Adiante, Vinícius, eu vou passar um pouco mais rapidamente, mas aqui, na verdade, a gente já retoma algumas questões que a gente já viu aqui pela manhã, certo? Então, a aliança bíblica é um Deus pessoal que se relaciona com o seu povo. E aqui ele vai trazer, quando ele vai falar desse relacionamento de Deus com o seu povo por meio da aliança, isso se dá de uma forma diferente como se dava, por exemplo, com os povos pagãos, né? Porque aqueles povos pagãos, aliás, da época, né, daquele momento, acreditavam que todo ser humano tinha uma essência divina, como se fosse uma espécie de um semideus, ou seja, que o homem tinha ali na sua própria natureza, compartilhava da natureza de Deus, né? Então, essa era a forma de entendimento. E a relação entre Deus e Israel já é de uma forma diferente. Há aqui uma distinção entre Criador, Deus, que é o Criador soberano, Deus todo-poderoso, e a criatura, a criação, de maneira que um não se confunde com o outro. Porque era muito comum naquela época, e ainda hoje existem religiões que fazem isso, de querer encontrar Deus nas coisas materiais que vêm por aqui. Então, Deus está numa árvore, está num pedaço de pedra, é a divindade que está ali. Então, esses ensinamentos, as ideias que muitas vezes ainda existem em algumas religiões, né? Se a gente olhar para algumas religiões do Oriente hoje, você vai ver que alguns animais são sagrados. Você não pode matar uma vaca, matar um rato, porque ali tem a encarnação de uma divindade, X, Y, enfim. Então, esse era o modo de entendimento já naquela época também, irmãos, nesse politeísmo, nessas várias divindades em que eles acreditavam. Já a relação entre Deus e o seu povo é uma relação em que existia essa diferença. Então, nós temos aqui 2 conceitos que são da teologia. Faz tempo que eu não tinha ouvido falar desses 2 conceitos, né, desses 2 atributos de Deus. Um Deus transcendente, ou seja, um Deus que não se confunde com a sua criação. Ele é criador e existe a criatura, ou seja, a criatura tem a sua natureza, que não é divina, que não é semidivina, mas é a sua própria natureza, e Deus, por seu lado, também tem a sua própria natureza. Então, você não pode ali colocar numa relação unívoca. A Bíblia diz que o homem foi criado à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, mas isso não significa dizer que tem a mesma natureza ali, né? No sentido de que Deus se confunde com a própria criatura, como a gente vê nas religiões por aí. Então nós temos um Deus que transcende, daí o nome de Deus transcendente, que está para além, né? Ele é o Criador soberano de todas as coisas, mas é um Deus que, apesar de ser de outra natureza, né? Apesar disso, ele escolheu, ele decidiu se relacionar conosco. Portanto, nós temos aí o Deus imanente, que são 2 termos que aparecem. O transcendente, para além de, né? Deus é um Deus grandioso, majestoso, e que, por conta disso, resolveu se relacionar conosco por meio da aliança. Pode passar, Vinícius, para o próximo slide. Então, diante disso, o termo aliança é o termo mais adequado para caracterizar essa relação entre Deus, né, e o povo, né, e o homem, né, digamos.
mesmo a gente sabendo que a criatura, mesmo criada à imagem e semelhança de Deus, ela não é divina, mas ela é de uma outra natureza. Então, a base, irmãos, de relacionamento entre Deus e Israel, Deus e o seu povo, é a relação por meio de aliança, diferentemente da forma como acontecia com os povos pagãos da época, que viviam ao Deus dará das suas divindades. Porque aqui a gente tem muita clareza, isso traz muita segurança, que é um dado que a gente precisa se apegar quando a gente está estudando a questão da aliança. A gente tem uma segurança de saber que existem aqui as normas, os termos de como a gente deve se relacionar com esse Deus, né? Enquanto que aqueles povos viviam meio que à mercê das várias divindades e não havia nenhuma relação de segurança. Era uma instabilidade total. Deus não, ele decide se relacionar com o homem, coloca os termos desse relacionamento, né, com o cuidado, com o amor que ele tem pelo seu povo. Isso é muito bonito. Israel podia confiar, pode ir mais, que ele e toda a criação estava nas mãos de um Deus pessoal, né, de um Deus em que eles podiam confiar, e a chave dessa confiança estava onde? Na aliança, porque o Deus que fez a aliança é o Deus que cumpre a aliança, é o Deus que havia se ligado a eles e que, portanto, eles poderiam ter toda a confiança. Olha que privilégio, no meio naquela época, naquele momento, né, em meio daqueles povos pagãos todos, eis que Israel tem ali uma relação de segurança com Deus. E, em virtude disso, desse relacionamento de Israel com Deus, né, nesses termos que a gente está colocando, a própria história, ela ganha uma outra dimensão. Não é uma história guiada pelos caprichos de deuses estranhos, como eles acreditavam. Porque, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver em filme ou alguma outra coisa, em livro, mas eles acreditavam muito assim, que os deuses é quem iam guiando o destino, construindo a história de uma forma circular, né? Eles não viam a história de uma forma que vai acontecendo com um propósito, com uma finalidade. Porque Deus, quando Ele estabelece os seus propósitos, aqui a sua aliança, Ele tem um propósito com o seu povo e com a própria humanidade, né? Ele tem algo a fazer. E a história é o grande palco de Deus, nesse sentido. A história é o grande teatro onde Deus ele vai coordenando soberanamente todas as coisas, convergindo para um propósito que Ele tem. Então, a própria história ela é redimensionada quando a gente pensa nessa relação de aliança de Deus com o homem, né? Quer dizer alguma coisa? Vou fechar, irmãos, prometo aqui, só esse último slide aqui, só para a gente ver, em termos práticos, o que significava para Israel a aliança. Acho que eu já até adiantei um pouquinho. Israel, na relação com Deus por meio da aliança, não estava mais preso aos caprichos dos homens. Eu já tinha comentado, mas eu não completei. Não estava agora à mercê dos outros povos, dos outros reis, dos outros impérios, sujeitos a ataques, a guerras, mas era um povo que estava sob a proteção de Deus e que poderia confiar, como a gente viu. Quantas vezes ali na história a gente viu o povo de Deus, né, meio com medo, meio acuado, né, mas aí Deus dizia, eu sou o teu Deus, eu que te guardo, e havia a renovação da aliança, da promessa de Deus com aquele povo, de maneira que Deus continuou guardando e guarda até hoje o seu povo no mundo. A relação de aliança era uma garantia de liberdade de todas as demais suzeranias políticas, ou seja, era uma garantia de que agora aquele povo estava sob o cuidado e o regime, digamos, de Deus, e não mais agora de outros reis, de outros imperadores. Não era um povo solto, aleatório no mundo, que estava ali à mercê de alguma coisa, mas era um povo que estava guardado, guiado por Deus, não é? Viver. É verdade.
E como isso mostra a fragilidade do nosso coração para estar sempre inclinado a se desviar desses termos da aliança, de sair do cuidado de Deus, né, e se submeter ao cuidado dos homens, né, digamos assim, né. O próximo, Vinícius. Outro, em termos práticos, né, a aliança significava que o Deus, né, o que destaca Israel de todas as nações é que o seu Deus é suzerano, atuante. Lembre-se que no tratado que a gente viu, na estrutura do tratado, as divindades eram testemunhas apenas, mas não tinham participação nenhuma, né? Mas aqui não. No relacionamento com Israel, o nosso Deus é o Deus suzerano, ele não é apenas uma testemunha de uma imposição que foi feita ali para um relacionamento, mas ele é um Deus que atua, que age e que está presente, é vivo e é pessoal, né? Bem diferente daqueles termos em que eram feitos aqueles tratados entre aqueles povos. E aí existe o que é a intimidade de troca, né, entre o suzerano e o vassalo, que é diferente daquela forma como a gente viu no tratado anterior. Bom, irmãos, eram essas as ideias mais gerais para a gente entender, compreender, basicamente, né, a ideia era entender o pano de fundo, ou seja, de onde vem essa ideia de aliança, essa estrutura que a gente vê com uma apresentação, com um relato histórico do que Deus fez para o seu povo, as estipulações do que deveria ser cumprido, as punições, essa linguagem pactual vem de onde? Então o objetivo era mais para os irmãos entenderem de onde vem historicamente, na história mesmo da humanidade, onde é que o próprio Deus ele traz, né, ele busca para fazer isso, e por outro lado entendermos bem isso na própria Escritura, como é que isso se manifesta na própria Escritura, esse significado bíblico de aliança, de relacionamento com Deus. Então, na próxima semana, a gente dá continuidade. Eu trouxe aqui uma atividade. Vamos fazer agora, era para ter distribuído, eu esqueci. Obrigado, pastor. Eu acho que eu não estou com o computador aqui, não. Irmãos, é bem rápido. Aí, 5 minutinhos, a gente fecha essa atividade, tá certo?